Estamos de volta com mais um episódio do Irmãos de Bereia, do canal de Bereia para o Mundo. E hoje vamos falar de um assunto que eu gosto, na verdade, um assunto que me desperta curiosidade desde o início da minha fé. E também eu acredito que desperta o interesse e a curiosidade de muitos, pessoal que está acompanhando aí o nosso canal, que é sobre anjos. Anjos. Você já pensou parou para pensar nessa figura, né, espiritual, né, mas que real, que são os anjos? Às vezes a gente acaba, eu acho que, ignorando a existência desses seres. Porque quando a gente fala, Luiz, de Deus, né, do Espírito Santo, e a gente às vezes limita a quantidade de seres do mundo espiritual, né? Mas eu vejo que existe aí uma quantidade imensurável, né, diante do nosso conhecimento, de seres espirituais. E uma das figuras que eu acho importantes e reais e presentes no nosso dia a dia são os anjos. E a gente quer trazer para você que acompanha nosso canal uma contextualização aqui da presença dos anjos, trazendo evidências bíblicas, né, da sua atuação na história do povo de Israel e até posteriormente, né, na igreja. Né? Queres comentar alguma coisa sobre isso, Luiz? Eu vejo assim que, atualmente, eu não sou de assistir muitas séries com anjos, mas tem muitas séries por aí, que até eu não aconselho, mas as pessoas têm assistido. Não sei se é certo dizer o nome, né? Mas que aparece anjos. Anjos que tem como lugar Satanás, Lúcifer, seu irmão. Anjos que estão agindo no meio das pessoas até de uma forma assim que não é bíblica, tá? Porque nós estamos falando aqui de anjos, nós estamos falando de anjos dentro de um contexto bíblico. A ação desses anjos, não baseado num filme, baseado numa série, mas dentro de um contexto bíblico. Porque existem muitos falsos ensinos aí sobre anjos que não é correto. Então nós queremos que você saiba, em primeiro lugar, anjos existem. São espíritos ministradores, aqueles que hão de receber a salvação. Está em Hebreus, eu acho que é 1:14. Né? E é necessário que, então, nós tratamos sobre anjos, tendo um cuidado para não tornar a anjos assim como se fosse... Porque se o anjo ele não aparece tanto, não se destaca tanto, assim no sentido, é porque a palavra de Deus ela procura primeiro mostrar, ensinar, e quem tem que receber a glória é o Senhor. Então os anjos agem dentro de um contexto que os homens deveriam seguir, né? De mostrar primeiro que eles servem a um Deus, que eles são espíritos que estão debaixo de um comando. É isso que eu queria pontuar, Luiz. Os anjos, eles não, diante da visão bíblica, os anjos eles não são autônomos no sentido de andarem debaixo de sua própria vontade. Há uma direção. Os anjos eles têm missões, eles têm uma função, eles têm uma obrigação. Eles não ficam à toa, como diz o outro, né? Então, eu vejo, diante da luz da Bíblia, né? Na Bíblia a gente vê eles agindo de algumas formas. Como mensageiros, né? Gabriel. Como mensageiros. Também vemos eles também com missões dadas por Deus, tanto para destruir quanto para proteger. Sim. E dentro da luz da Bíblia, né, a gente vê eles atuando no Egito, né, na morte dos primogênitos. Nós temos ali uma situação de um anjo da morte, né? Nós vemos anunciando a Maria, né,
a vinda de Jesus, né? Então uma missão de mensagem, né? Suporte de Jesus no Getsemane, então estava ali para servir, né? Sim. A ressurreição de Jesus, eles estavam ali como mensageiros para aqueles que foram ao sepulcro, né? Para procurar Jesus. E também, Luiz, eu vejo, para quem talvez, Natanael queria ver a figura dos anjos de uma forma mais presente na Bíblia. Eu gosto de destacar a visão de Jacó lá no deserto, né? Quando ele viu uma escada onde anjos subiam e desciam, né? Nós vemos um grande grupo de anjos quando Jesus nasceu, que apareceu um coral para os pastores, né? Que estavam no campo e eles cantavam, né? Falando sobre o nascimento de Jesus. Mas no livro de Apocalipse você vai ver essa figura um pouco mais desenhada dos anjos, né? Nas suas atribuições, não aqui, mas no céu. É isso. Mas eu queria trazer um tópico aqui sobre anjos. Anjo da guarda. O que tu acha sobre esse tema, Luiz? Eu creio que os anjos, a ideia de anjos da guarda, é uma ideia meia religiosa, sabe? Opa! Levada a uma ideia assim de que cada pessoa tem um anjo da guarda. Tu não crê nisso? Eu creio que os anjos são espíritos ministradores. Eles estão aqui, podem estar, entende, com o seu povo, com o povo de Deus. Eu acho que eu discordo de ti nessa visão de ter anjos protegendo. Porque eu vou me basear, Luiz, no texto que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam, o temem, né? Temem e os livram. Então, assim, eu vejo no papel dos anjos também na figura de proteção. Eu digo, desculpa discordar da sua visão, é bom discordar. Mas assim, eu até vi uma campanha, Luiz, há um tempo atrás, numa igreja aí que eu não vou mencionar o nome, onde é que tinha uma campanha para fazer a troca do anjo da guarda. Já ouviu falar, não? Se tu tinha um anjo fraquinho, tu podia ir lá na campanha deles para pegar um anjo fortão. Claro que eu não vou entrar nesse contexto, né? Mas eu vejo a figura do anjo também como protetor. Porque eu acredito que o mundo espiritual é um mundo assustador, no sentido de que se o Senhor Deus nos permitisse enxergar esse mundo espiritual além do que nossos olhos veem, ficaríamos espantados. Porque da mesma forma que existem os anjos de luz, existe, segundo a Bíblia, a luz da Bíblia, anjos das trevas, que são aquela terça parte, né? Que caiu dos céus junto com Satanás. E esses anjos que caíram, diz que Satanás se transfigura até como se fosse um anjo de luz. E a gente está falando sobre anjos, aí devemos saber que toda revelação que não é baseada na Bíblia, se chegar um ser para você dar uma revelação, você tem que analisar na palavra de Deus. Porque a revelação que Deus deixou para o homem é a sua palavra. A Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, né? Igrejas surgiram baseadas em revelações de anjos, sonhos, né? Visões de anjos, né? E ali começou a surgir igrejas, né? Esses anjos deram livros, então revelações extra-bíblicas, tá? E o apóstolo Paulo ele foi muito incisivo aos cristãos da galáxia, né? Os gatos, dizendo assim, ó, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu venha pregar outro evangelho, não sei esse que eu vou anunciar, seja maldito, seja anátema. Então, dizer assim, ter a consciência de que o Senhor tem os seus anjos, né, para ministrar em favor dos que hão de receber a vida eterna, isso é importante. Mas tem que observar para não haver um falso ensino, como eu vi uma mulher que disse que o anjo disse para ela latir como se fosse um cachorro. E ela disse que no começo resistiu, mas depois, dentro da igreja, ela latia.
Então tem que cuidar. É, Tem até um hino que diz: tem anjos voando nesse eu queria falar lugar. sobre essa Tem que tomar questão aí, cuidado. né? Umas coisas importantes, né? Primeiro, né? Os anjos não devem ser adorados. Não deve, Apocalipse fala isso. E eu acho que de João, né? Tu falou isso, né? É. Onde é que, e outros momentos, né? Na Bíblia, quando a gente vê a aparição de anjos, quando apareceu a Manoá, né? O pai de Sansão, né? Sim. E ele queria adorá-lo, né? Ele falou assim, não faça isso, né? Se for fazer algum tipo de agradecimento, faça a Deus, Adora a Deus. adora a Deus. Então, assim, já começamos a entender. A figura do anjo é um ser espiritual, ele é um ser de poder, né? Eles têm uma capacidade de entendimento muito além da humana, né? No meu Com ver. certeza. Eles também têm o livre-arbítrio, ponto aí para você entender o que a gente, essa figura, né? Eles também têm o livre-arbítrio como nós. Prova disso é que alguns escolheram não continuar seguindo a Deus e foram expulsos do céu. Tem uma oração que o Senhor ensinou que diz assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Os anjos que ficaram com o Senhor, Ficam por vontade. eles ficam por vontade e fazem a vontade do Senhor no céu. Que o Senhor um dia vai trazer na terra é homens, vai vir um mundo onde que a vontade do Senhor também vai ser feita na terra. Eu acredito, Luiz, que existe uma ação dos anjos de uma forma. Queria abordar esse assunto nesse sentido de uma forma bem presente na vida das pessoas, no sentido de que até na forma humana, né? Porque será que um anjo pode ter uma forma, pode trazer uma forma humana? Acredito que sim. A gente vê isso lá quando eles foram visitar Abraão, né? Sim. Quando eles entraram para resgatar Ló, né? Em Sodoma e Gomorra. E eu tenho uma outra passagem que vai falar assim: alguns sem saber alimentaram, hospedaram, né? Anjos. Então, assim, eu acho que as pessoas às vezes esperam ter a visão de um ser reluzente com asas, né? Como aquele que a gente mostrou no início do nosso vídeo. Mas acredito que anjos às vezes caminham no meio de nós com missões de Deus, obviamente, não estão passeando aqui, nem se relacionando com mulheres, como alguns livros aí apócrifos e perdidos aí mencionam, né? Estão no meio de nós e com missões específicas. Eu queria só dizer, Luiz, que eu acredito que eu já tenha esbarrado algum anjo por aí. Já teve situações de livramento que o Senhor me deu, em situações, sabe, que eu só consigo atribuir a figura daquela situação, aquele livramento, aquela ajuda que eu tive naquela hora, à figura de um anjo. São situações assim que eu não consigo explicar, né? Mas que posteriormente assim eu vi a mão do Senhor e os seus servos ministradores, né? Que é o que tu mencionou antes, aqueles que estavam a serviço de Deus. Eu creio que se for pela tua experiência que tu disseste, muitos dos nossos ouvintes também vão dizer a mesma coisa. O Senhor apareceu, que tiveram uma experiência de livramento, né, pela presença de um anjo, eles já tiveram uma experiência. Alguns dizem que têm visão aberta, né, como diz uma irmã de Meia, né, e que eles até veem um anjo, né, mas o importante é saber que se você tem uma experiência bíblica, pode acontecer como aconteceu com Maria, como aconteceu com outros, pode acontecer no tempo atual, e é possível que você, mesmo não tendo visto a presença assim, física do anjo, mas tenha sentido que a mão do Senhor, através de um anjo, livrou você. Sim. E é tão bom saber que fora os anjos estão, mas dentro de nós está o Espírito Santo. Sim. Né? Somos templos. É uma ação conjunta, né? Eles estão ali para servir a Deus e a gente, talvez até para esse vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu só queria abordar mais uma questão referente aos anjos. É a questão do seu poderio e hierarquia, né? Eu sei que entre os anjos também existe uma hierarquia, né? Como tem, né?
tanto do lado de Deus, quanto do lado das trevas, né? Eu acredito que eles tenham posições, né? Até a gente ver essa questão, pelo menos eu espero não tá falando algo muito diferente aí, porque eu gosto de usar referências bíblicas, né? Quando a gente vê a oração de Daniel, né? E a Bíblia vai falar que ele insiste, né? Ele continua orando e a resposta não vem, né? Até que o anjo, quando chega para ele, explica o que aconteceu, né? O anjo menciona, né? Que ele vinha com a resposta, mas foi interpelado, foi detido nos ares, né? Pelo príncipe da Pérsia, é isso que menciona o texto. Então, assim, dá a entender que havia um anjo das trevas, né? Responsável por aquela região, que se interpôs ao anjo de Deus que trazia a resposta para Daniel. Eu acho incrível isso, né? As pessoas às vezes não enxergam que às vezes você está numa comunidade, está num lugar e não entende que no mundo espiritual existem figuras espirituais que são responsáveis por aquela região. Por isso a importância, né, Luiz, de algo que o cristão tem poder, que é na oração, na intercessão. Isso rompe os céus, né? Eu sou obrigado, eu não ia falar, mas eu queria contar uma experiência que ocorreu conosco numa noite de evangelismo, né? Onde que estávamos nos preparando para o evangelismo na nossa cidade, e era um evento muito grande, e nós sentíamos uma ação no mundo espiritual, né? Uma ação das trevas, e nós entramos em oração, e durante a nossa oração, Deus mostrou para alguém do nosso grupo de evangelismo que ele estava enviando um exército de anjos para nos acompanhar naquela noite. E ele mostrava que aquele lugar onde que estavam aquelas pessoas cercadas por aqueles demônios, nas montanhas começaram a surgir uma luz, e o exército começou a se aglomerar nas montanhas por causa da intercessão. Então, às vezes, essa opressão que muitos sentem, né, na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, e atribuem isso apenas ao mundo físico, às situações do dia a dia, né? Mas se você quer mover o mundo espiritual, se coloque de joelho e interceda. Eu li um livro de um grande evangelista, que antes dele iniciar um trabalho numa cidade, eles passam um bom período de oração e intercessão para Deus dar estratégias, porque eles entendem que existe um mundo espiritual naquele lugar, e isso precisa ser quebrado, esse poder, sabe, das trevas nesse lugar. Eu vejo assim que nós também temos que olhar o homem, né, que foi feito nova criatura, né? Os anjos estão a serviço da igreja, mas o Senhor disse assim para o homem: eu vos dou autoridade. Anjos atuam, e nós com autoridade expulsamos o mal, em nome de Jesus. E os anjos pegam, vamos dizer assim, numa figura simbólica, as suas espadas e saem a guerrear, porque a igreja está lutando, está orando, está clamando. O problema de muitos é que eles pararam de buscar o Senhor, pararam dessa comunhão, né? E precisa haver com o Senhor, para ter essa ligação com o Senhor e o Senhor liberar. Porque teve um homem na Bíblia chamado, acho que era Ezequias, né? E ele estava diante de um problema muito sério, estava cercado pelo inimigo. E ele se apresentou diante do Senhor e clamou. E o Senhor enviou um anjo que derrotou todos os inimigos. Então, quando a igreja ora, quando o povo de Deus busca o Senhor, não só busca pedindo, mas adorando ao Senhor, o Senhor move a sua mão e os anjos atuam em favor de nós.
E eu quero individualizar isso a você que acompanha nosso canal. Às vezes, você sente na mente, né, um ataque, né, como se fosse uma opressão, um sentimento de medo, ou até de angústia, dentro da sua própria casa, né? Algo que no mundo espiritual há uma ação maligna, né? Invoque o nome do Senhor Jesus. Como disse o Luiz aqui, invoque o nome do Senhor Jesus. E vigie. E a Bíblia manda orar e vigiar. Vigiar e orar, aliás. Porque muitas das vezes a gente diz assim, eu estou orando, mas tem que vigiar. Porque o ataque vem muitas das vezes, se você estiver vigilando, você vai impedir, muitas das vezes você vai poder ir na casa do Senhor, né? Muitas vezes você vai poder fazer algo e talvez perca a graça por não ter vigiado. Ore, clame, o Senhor está ali, os anjos estão ali, né? E eu tenho que destacar uma coisa. Não é porque você tem os anjos dos seus ministros em favor de você, que você não vai passar provas, adversidades, lutas, e muitas das vezes, como o Estevão, pode ter se apedrejado. Para finalizar o nosso vídeo, eu quero deixar aqui 2 recomendações que eu acho bem legais. Uma, tem um filme muito bom aí, que é para você, para a família, né? Que se chama Quarto de Guerra. É um filme que tem o 1 e o 2 já, né? E ele traz um pouco sobre a importância da oração e esse mundo espiritual. Então recomendo esse filme. Vou botar aqui em cima aqui a capa para você procurar na internet. E também, Luiz, eu não posso deixar de falar sobre anjos, né? Sem mencionar um livro que eu gostei muito na minha adolescência. Eu li ele a primeira vez, né? E li posteriormente. Ficção do mundo espiritual. Alguns vão falar que, né, a gente não tem que seguir esse tipo de leitura, mas ficção no mundo espiritual, que traz uma ilustração muito, muito boa, e Frank Perez é o nome do autor, do livro Este Mundo Tenebroso, tem volume 1, 2, né? Recomendo, uma leitura muito gostosa, uma leitura envolvente, que retrata um pouco desse mundo espiritual. Claro que de uma maneira ficciosa, mas buscando ser fiel ao entendimento, né, da atuação dos anjos no meio da nossa sociedade. Ficamos aqui com mais esse episódio. Foi muito bom falar sobre esse assunto contigo. E convidamos você que nos segue aí a compartilhar, recomendar o nosso vídeo para os seus amigos, para os seus conhecidos. Foi muito bom estar convosco neste momento. Um abraço a todos. Até semana que vem.